Brenda? Brenda, já podemos liberar no YouTube? Ou já está liberado? Já está liberado, doutor. Podemos iniciar. Perfeito, muito obrigado, viu? Bom dia a todos, né, aos que não me conhecem, que não estiveram participando das últimas EDCs. Meu nome é Matheus Correia, estarei presidindo a mesa nessa Assembleia Geral de Credores em continuação da empresa Tigex, tá? Que tramita aí na terceira vara civil, em São José dos Campos, os autos do processo 10.448.35, 2020, 826.05.77. O Jorge comentou que não está escutando. Brenda, atualiza a equipe de apoio aí para ele, por gentileza, tá? Como se trata aí de uma assembleia em continuação, eu vou fazer a dispensa da leitura do edital, para que a gente possa ser o mais breve possível, e também fazer algumas considerações a respeito do que vem acontecendo em relação ao processo de recuperação judicial, tá? Inicialmente, informo a todos os credores que na data de ontem, as folhas 5612 e 5614, houve uma proposta da empresa Avoar Táxi Aéreo, tá, em relação à aquisição da UPI. Tá? Nós tivemos recentemente uma decisão do juízo em relação a apenas aí o aditivo. Contudo, como trata-se aí de interesse de todos os credores, é pertinente que o representante, o senhor Jorge, que não está conseguindo ouvir, que ele possa participar ao menos dessa AGC na condição de ouvinte, e aí os credores eventualmente possam deliberar uma oportunidade ou não, para que ele possa se apresentar e eventualmente colocar todas as disposições dessa proposta de aquisição, tá bom? Passado aí esses breves esclarecimentos, a gente vai seguir a ordem do dia. Eu vou pedir a gentileza para que seja passado aí a palavra à recuperanda, a doutora Cibele. Brenda, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia aos credores, bom dia, doutor Matheus, Brenda, da plataforma BEX. Feitos os esclarecimentos pelo Matheus, nós ficamos de deliberar hoje a aprovação do plano de recuperação judicial e a última proposta realizada pelo outro interessado em adquirir a UPI por venda direta, tá? Eu queria lembrar vocês que desde o primeiro plano que a gente apresentou na recuperação judicial, que foi aprovado e agora vocês estão revendo conosco, esse plano previa a venda da UPI, tá? A modalidade de venda ela era prevista pelo leilão. Recentemente, nós tivemos a presença da Drayton nos autos do processo, apresentando uma proposta, um interesse de aquisição direta, o que modificaria, obviamente, as condições que a gente traria aqui para a aprovação dessa venda, e mais recente ainda, tá? Após a suspensão da última assembleia, a manifestação da empresa Voar, tá? O que eu queria deixar consignado aqui? Para que a recuperanda altere o procedimento de venda que a gente tem previsto nos nossos aditivos, que é o leilão, tá? Para que a gente analise qualquer proposta que seja, a gente tem que deixar claro que a empresa que está interessada em comprar, ela está interessada em comprar hoje, ela não quer esperar o procedimento, ela não quer esperar o prazo de um leilão. Então, se ela está interessada em comprar agora, o que eu queria consignar? Que essas propostas, elas não podem ser condicionadas a nenhum evento futuro. Ou seja, não vai comprar a empresa se não teve uma certificação A, B ou C, não tem como exigir que a recuperanda faça essa certificação. Ou seja, tem que comprar a empresa no estado que ela se encontra. E hoje, qual que é o estado da UPI? A UPI foi constituída, os bens foram integralizados, nós estamos em processo de separação da área física, tá? E o estado que ela se encontra é sem certificação. Então, eu não tenho como analisar nenhum tipo, porque a decisão é da recuperanda, fique claro isso, tá, para os credores, a gente não tem como levar para vocês apreciarem posteriormente nenhuma proposta que seja condicionada
a situação diferente do que se encontra hoje a empresa, tá? Então, até pela questão do tumulto processual que acabou acontecendo, muito embora a gente veja com bons olhos que temos 2 interessados em adquirir o PI, isso é muito importante, o dinheiro que vier dessa eventual venda, seja ela por venda direta, seja leilão, qualquer outra modalidade, ela vai servir para pagar os credores, e é o que a Recuperanda quer, e desde o início a gente está tentando mobilizar todos os meios que sejam legais para que isso ocorra. Tá bom? Então, o que eu queria deixar consignado é isso. Doutor Matheus, se me permite, eu acho que a gente não tem condições de seguir com essa assembleia hoje, porque, muito embora não exista uma autorização judicial que permita o doutor Georges fazer a proposta, porque vamos deixar bem claro que a petição que entrou ontem às 7 horas da noite, ela não é uma proposta, ela simplesmente joga um valor, joga supostamente uma forma, mas não fala como isso vai ser pago exatamente, vencimento, ela está condicionada, não existe garantia. Então, assim, para que a gente possa submeter aos credores qualquer tipo de proposta, a gente precisa de algo que seja líquido e certo. Eu posso falar aqui claramente que o advogado, o doutor George, está aparecendo hoje aqui como ouvinte, mas ele sequer me procurou apresentando nenhuma proposta, então eu não tenho nem como me manifestar, tá? E até por questão de transparência, eu também não posso deixar de ouvir se eventualmente existir realmente uma proposta, tá? Que seja ela realizada. Então, o que eu sugiro? Eu acho que a gente não tem condição de votar nenhum plano hoje. Por quê? Pode ser que a gente tenha uma proposta que seja viável, pode ser que tanto a Voar como a Drayton, que já é o outro candidato a fazer a proposta, que eles consigam fazer uma proposta que a Recuperanda entenda viável para pagamento, utilização desses recursos para pagamento dos credores e refletir alguma coisa diferente no nosso plano de recuperação judicial que vai ser levado à votação, tá? Então, a minha sugestão é adiar essa reunião, para que a gente, num breve espaço, e aí, sinceramente, eu peço a gentileza de não tumultuarem mais os autos, de realmente atuarem com lisura, porque, do contrário, infelizmente, a próxima reunião, se vocês concordarem com a suspensão, se não tiver bem estabelecido essas condições e tiver tumulto processual, eu não vou ter alternativa, senão deixar de seguir com essas tentativas de verificação dessas propostas e levar para votação o plano que a gente tem previsto de leilão, tá? De vender o PI por leilão. Então, eu gostaria de pedir a suspensão pelo prazo de 1 semana, tá? Então, eu colocaria aqui como sugestão que fosse realizada, até para que a gente tenha um tempinho razoável, no dia 28, a próxima assembleia. E, logicamente, eu fico à disposição se algum credor quiser me fazer algum tipo de pergunta, tá? Não, perfeito. Eu vou dar abertura aí aos credores e, eventualmente, a administradora vai passar a dar o seu parecer a respeito disso. Brenda, por gentileza, foi requerido pelo Dr. Luiz Guilherme a palavra. Você pode liberar, por favor? Bom dia a todos. Doutora Cibele, eu gostaria de saber qual que é a certificação que já está realizada, né? Eu entendi que a ideia é se vender a UPI da forma que ela está. Então, a minha sugestão seria a seguinte, né? Não sei se todos concordam também, se a DGEX concorda, é a gente botar um prazo máximo para a apresentação de novas propostas, né? Porque senão toda semana vem alguém na última hora e fala, eu quero apresentar a proposta. A gente vai adiar. Então, não sei se o administrador também pode fazer dessa forma, concorda, né? Eu sugeria que as propostas fossem apresentadas até sexta-feira dessa semana, que seria dia 21, até às 18 horas do dia 21, né? E com essa proposta, a DGEX analisa as propostas tanto da Voar, quanto da Drayton, quanto de qualquer eventual novo interessado presente, e na semana que vem a gente vota a proposta que foi aprovada, digamos assim, pela DGEX. Porque senão toda semana a gente vai ter uma discussão de proposta nova, aí adia mais uma semana. Então, acho que tem que ficar claro os requisitos, as condições de venda, né? Está se vendendo sem todas as certificações, né? Pelo que a doutora Cibele falou, só tem a FAA, que ela falou na assembleia passada que estava disponível, tá? E a gente fazer essas propostas em cima dessa nova condição, das certificações não estarem prontas, né? E aí, tanto a Voar quanto a Drayton, nas propostas que estão nos autos, estão vinculadas a essas certificações. E vamos ver se elas têm interesse, né, na aquisição sem a certificação estar pronta.
Então, acho que seria importante isso, se o administrador concordar e se a recuperanda concordar também, que existe um tempo limite, inicialmente, para apresentar a proposta. E eu sugiro sexta-feira, que acho que tem tempo hábil para todo mundo apresentar. Seria nesse sentido. Tá bom? Perfeito, doutor. Em tempo, acho que é importante ressalvar 2 pontos que foram colocados aqui. Por primeiro, da doutora Cibele, em relação às tratativas das empresas em que pretendem a aquisição da UPI. É importante que todas as empresas, tanto a Drayton quanto a Avoar, conversem com a recuperanda, né? Assim, vocês precisam, querendo ou não, ter esse diálogo para que a gente possa, de fato, ser contundente numa próxima GC. Então, é importante que entrem em contato, conversem, seja com a advogada, seja com a recuperanda, enfim, fica a critério da empresa, mas é importante que seja feita essa tratativa de maneira fidedigna para que possamos, de fato, não protelar isso mais do que a gente já está, né? Foi colocada essa questão pelo Dr. Luiz Guilherme. Segundo ponto, em relação ao prazo máximo para apresentação da proposta, né, do que a gente está vendo. Eu considero factível, sim, tá? Até no intuito de evitar esse tumulto processual, porque é cansativo, né? Nós recebemos aí uma proposta e fazer o controle de legalidade sobre ela em poucas horas, né? Então, querendo ou não, é importante que isso seja feito aí numa delimitada data. Então, assim, eu acato aí o pedido do Dr. Luiz Guilherme, né, para a gente deixar em condição sine qua non aí até sexta-feira, às 18 horas, e para que todos, né, tenham esse prazo máximo e possam concorrer, digamos assim, né, em igualdade de condições, seja a empresa Drayton, seja a empresa da Avoar, para que possamos, querendo ou não, ter uma ideia factível e que nada mude dali em diante. Eu concordo aí com a opinião do doutor e, de fato, com o da doutora Cibele para colocar essa GC para a semana que vem, né? E peço aí a verificação da plataforma, sendo possível ou não a data requerida, por gentileza. Brenda? Oi, doutor. Nós estamos verificando a disponibilidade e temos para o dia 27/10, no mesmo horário. Tá. Ele quer fazer uso da palavra, pode liberar? Por favor. Oi, pronto, consegui liberar aqui. Doutor Matheus, eu posso responder os questionamentos do doutor Luiz Guilherme? E aí também com relação à sugestão, eu acato também, não tem problema nenhum, acho que seria o melhor caminho. A única questão é a forma com que essas empresas vão apresentar essa proposta, para que não tenha nenhum tipo de uma espécie de leilão entre elas. Uma olha a proposta, a outra olha depois, tá? Então, se pudesse ser diretamente apresentado para o senhor e o senhor juntar nos autos, eu acho que seria um procedimento mais seguro para todo mundo. Não, perfeito. Tá? Não vejo muita objeção na entrega para a administradora, né? A gente delibera e deixa uma condição aqui que até 6 horas eu vou estar recebendo. E como está presente necessariamente a advogada que representa a Drayton e o advogado, ainda que como ouvinte, o doutor Jorge está escutando toda essa assembleia, que eles já saiam aqui intimados, né, desse prazo, tá? Respondendo o questionamento aqui do doutor Luiz Guilherme, somente para ficar bem claro, é que a recuperanda não vai analisar nenhum tipo de proposta que condicione a certificação. Não há razão de eu fazer uma venda direta agora, nesse estágio que está o processo, se a recuperanda tiver que gastar, colocar recurso para certificar essa empresa. Então, a UPI hoje, ela só conta com a certificação da FAA, tá? Então, o doutor Luiz Guilherme entendeu corretamente, é somente essa. As demais certificações, nenhuma delas ainda foi deferida, tá? E
não convém a gente fazer nenhum tipo de apreciação de proposta que seja condicionada a essa certificação. Por quê? Essa certificação, ela requer que a recuperanda disponibilize recurso financeiro, que faça a contratação de responsáveis técnicos, né, profissionais que vão servir como responsáveis técnicos perante esses respectivos órgãos. Teremos também que fazer alocação de determinados ferramentais, equipamentos, porque isso também é exigido dependendo do tipo de certificação. Conclusão, para que seja feita a venda direta nesse momento que a gente se encontra processualmente, não há razão de eu fazer, eu como recuperanda fazer. Então, é condição sine qua non para eu recuperanda apresentar, fazer análise dessa proposta que vai ser apresentada, seja por qualquer empresa aqui, que não tenha condicionamento a isso, que seja a compra da UPI exatamente no estado que ela se encontra hoje, sem certificação, tá bom? Então, só para que fique bem claro. Com relação à data, tá? Dia 27, infelizmente, eu não consigo, porque eu tenho outra assembleia. Tanto dia 27 como dia 31, são dias que eu não posso. Teria disponibilidade no dia 28 em outro horário, Brenda? Mesmo que a gente mudasse o horário, tá todo mundo presente aqui, acho que não teria nenhum problema. 28 está disponível, doutora. Sim, e daí exatamente uma semana da data limite sugerida pelo doutor Luiz Guilherme, que seria sexta-feira. Então, eu acho que teríamos aí um intervalo de uma semana corrida, né, de dias corridos, para poder realmente a recuperanda poder fazer análise, e aí vamos deixar claro que a análise também, ela não é só baseada em números, né, em valor, ela tem que ser baseada num contexto geral, em garantias, em possibilidade demonstrada pela empresa que quer comprar essa UPI, porque a gente não pode aceitar uma proposta que depois, eventualmente, não entre o recurso financeiro, e isso provoque que a recuperanda não receba esse recurso e, consequentemente, não pague seus credores. Então, só para ficar bem claro que essa decisão a gente precisa realmente de alguns dias, é uma análise criteriosa e ela também não pode estar condicionada a nenhum tipo de evento futuro, tá bom? Perfeito. Então, nós temos aí pela plataforma liberada a data do dia 28. Antes de colocar aí a votação, o doutor Luiz pediu a palavra. Por gentileza, Brenda, liberar a palavra para o doutor Luiz. Matheus, vamos lá. Só para deixar bem claro, eu gostaria só que constasse na ata da Assembleia que a proposta as propostas que forem apresentadas devem constar prazo de pagamento, né? O dia que for pago, vamos pagar 10 dias após a homologação da venda, 15 dias após a homologação da venda. Quando será paga a primeira parcela, né? A forma de parcelamento, se houver parcelamento, e com relação às garantias apresentadas, né? Que se junte documentação com relação à garantia. Se a empresa informar que vai apresentar carta-fiança, a carta-fiança vai ser apresentada 2 dias após a homologação da proposta. Se for imóvel, já juntar a matrícula, ou pelo menos informar a matrícula junto à proposta. Se for aeronave, algo nesse sentido, para que não fique algo aberto, né? Então, só para informar que deve ser apresentada a garantia documentalmente, né? Informar qual é a garantia, qual é o prazo de pagamento e a forma de pagamento, para ficar bem claro, para facilitar mesmo o entendimento dos credores da DGEX, como é feita a proposta, né? Só queria que constasse isso para ficar bem claro, para evitar algum problema, tá bom? Não, perfeito, doutor. Eu vou até fazer um ponto. Seria bom que nós tivéssemos aí, pelo menos o doutor que colocou essas condições, uma ressalva, tá? Para que eu possa também juntar, através da ata da Assembleia, essa ressalva que o doutor colocou, para que os interessados possam, de fato, observar essas condições. Porque, assim, nós estamos numa Assembleia, está gravado, tudo bem, mas seria importante que isso tivesse constado em ata, essas ressalvas que o doutor colocou, seja prazo, atualização, índice, garantias, enfim. Se possível, né, a gente tem um prazo aí de 24 horas para a juntada dessa ata, o doutor me envia, e tanto o doutor como qualquer outro que queira também colocar essas condições de forma a serem observadas pelos proponentes, a gente insere de fato e todos aqueles podem observar e até sexta-feira. Eu vou pedir, doutora Gabriela, por gentileza, constar em ata a questão do prazo final, tá? Para a apresentação das propostas
foi convencionado com os credores a data do dia 21. Além disso, da data do dia 21, através da sugestão da recuperanda, para que todos os proponentes possam correr em igualdade de condições, né? Não tenhamos aí uma juntada de um primeiro e de um segundo, ser enviado ao e-mail da administradora judicial, jurídico@conajude.com.br, devendo ser recebidos aí até às 18 horas. Também coloco a obrigação da administradora judicial em juntar essas propostas nesta mesma data. Perfeito? Alguém mais tem algum ponto a ser colocado? Ou se tiver todos esclarecidos, eu vou pedir para que a plataforma coloque em votação a suspensão. Bom, não tendo tido aí qualquer manifestação de vontade dos credores, Brenda, por gentileza, você coloque em votação a suspensão da AGC para a data do dia 28. Certo, doutor. Vou preparar a plataforma e já retorno. Doutor Mário fez uma sugestão aqui. Só um minutinho, Brenda. Doutor Mário, o jornal de grande circulação que o doutor comentou e na página da própria administradora judicial. Quanto à página da administradora judicial, sem problema nenhum, podemos fazer. Na verdade, a gente sempre faz, inclusive, para a questão da AGC. Jornais de grande circulação é uma controvérsia, tendo em vista aí a alteração da Lei 14.112, né, que não vinculou mais essa necessidade. Contudo, se o doutor quiser, tendo em vista que isso há um custo, poderá ser sugerido a recuperanda para que a ARC que faça dessa forma. Mas, de toda forma, contemplo o doutor que não há necessidade disso em relação estritamente ao que diz a lei, tá? Posso liberar agora, doutor? Por favor, Sibeli. Desculpa, Brenda. A cabeça já não está muito boa, viu? Tranquilo. Está muito elegante hoje, viu, Brenda? Obrigada. Pronto, a votação já está liberada, é nos mesmos moldes da votação anterior, é só clicar no botão realizar votos, selecionar aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos, ou selecionar individualmente, e depois é só clicar em confirmar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente aqui pelo chat, ou se o botão não estiver aparecendo, é só atualizar a página e tentar fazer o procedimento novamente. Podem iniciar, por favor.
Doutor Matheus, todos votaram, nós já temos o resultado. Assim que o doutor autorizar, nós vamos apresentar. Doutor, vou pedir para a plataforma compartilhar o resultado na tela e vou fazer a leitura. Obrigado, Brenda. Vou colar esse gráfico aqui do quórum. Então, a votação pelo artigo 42, com aprovação de 100% dos créditos presentes nessa Assembleia, equivalente a R$ 19.764.967,52. Tá, perfeito. Bom, foi permitida a suspensão para a próxima semana. Eu vou pedir aí a pausa de 10 minutinhos para que a gente possa encerrar a ata. Ficam liberados aí para tomar uma água, tá? Ir ao banheiro, mas peço que não saiam para leitura e eventual assinatura, tá bom? Obrigado a todos.
Brenda, por gentileza, eu vou pedir autorização para a doutora Gabriela conseguir reproduzir a ata para que a gente possa fazer a leitura. Já está liberado, doutor. Vou pedir à doutora para fazer a leitura da ata e também pedir a gentileza para tanto os credores como a recuperanda observem bastante o que foi colocado e, ao final, a gente faz aquela correção, tá? Principalmente em relação às falas. Por gentileza, doutora. Bom dia a todos. Ata de Assembleia Geral de Credores em continuação da recuperação judicial de Digex Aircraft Maintenance LTDA. Processo número 10.448, 35, 2020, 826, 0577. Artigo 36, Lei 11.101 de 2005. Aos 19 dias de outubro de 2022, às 10h10, realizada em âmbito virtual através da plataforma digital BEX, www.brasilexpert.com.br, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, reuniram-se em assembleia os credores da Digex Aircraft Maintenance LTDA em recuperação judicial. A convocação ocorreu por meio de edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, as folhas 5.265 a 5.266 dos autos principais. Assumiu a presidência dos trabalhos a administradora judicial Conajude, Confiança Jurídica, representada pelo Dr. Matheus Corrêa dos Santos Araújo, advogado inscrito na OAB São Paulo sob o número 357-369, conforme determina a lei. Tendo convidado a credora Márcia de Jesus Cassimiro, representada por seu procurador, doutor Luiz Guilherme Cassimiro Quintas Magarão, para a função de secretário, compondo assim a mesa de trabalhos da Assembleia nos termos do artigo 37 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Esta administradora judicial informa a todos os credores, em última petição de folha 5.612 a 5.614, foi apresentada uma nova proposta de aquisição da UPI nos autos. A terceira interessada, Voar Aviation Táxi Aéreo e Manutenção LTDA, razão pela qual foi concedida a participação do respectivo em AGC na condição de ouvinte. Dispensada a leitura do edital de convocação, tendo em vista ser assembleia em continuação, passou a administradora judicial deliberar sobre a ordem do dia, conforme estabelecido na legislação específica. Iniciando as deliberações acerca do item A da ordem do dia, a administradora judicial concedeu a palavra à doutora Cibele Guedes, representante da recuperanda, que cumprimentou a todos e esclareceu que o plano previa a venda da UPI por leilão. Contudo, tiveram a presença da Sociedade Empresarial Drayton com uma proposta de aquisição direta. E após a suspensão da Assembleia, houve nova proposta da empresa Voar. Assim, para que se analise qualquer proposta que seja, não pode ser condicionada a qualquer imposição ou adequação à empresa, deverá ser vendida na condição em que se encontra. Informou a doutora Cibele Guedes que não tem condições de seguir com a Assembleia hoje, uma vez que não foi formalizada a proposta pormenorizada. Apenas houve a manifestação de interesse em aquisição pela empresa Voar, sendo neste ato representada pelo Dr. Georges.
que está apenas como ouvinte. Assim, a recuperanda, até mesmo pela transparência e imparcialidade, precisa analisar, verificar a integralidade da proposta e submeter posteriormente para votação. Assim, é necessário que seja suspensa a Assembleia, com uma sugestão de remarcação para uma semana, dia 28/10/2022. O doutor Luiz Guilherme requereu a palavra e perguntou quais as certificações presentes e sugere que as propostas sejam apresentadas até dia 21/10/2022, para não ter mais tumulto processual e verificar as propostas em cima das condições com as certificações disponíveis. Com efeito, o doutor Matheus Correia, presidente da mesa, ressaltou 2 pontos. Em relação às tratativas das empresas que querem a aquisição da UPI, tanto a Drayton quanto a Voar tenham contato com a recuperanda, devendo ser realizadas tratativas objetivas e contundentes. Ademais, em relação ao prazo máximo para a apresentação da proposta, é factível delimitar, uma vez que é necessário que todos os credores tenham ciência das disposições, sendo acatado para tanto o pedido do doutor Luiz Guilherme, que até sexta-feira, 21/10/2022, às 18 horas, e concorda com a suspensão da Assembleia. Requereu a verificação da plataforma BEX quanto à disponibilidade de uma nova data. Ato contínuo, a doutora Cibele Guedes, representante da recuperanda, assinala que acata a sugestão do doutor Luiz Guilherme e do doutor Matheus Correia, sendo este o melhor caminho, e sugere que a forma como essas empresas irão apresentar as propostas, se puder ser diretamente apresentada para a administradora judicial e depois ser submetido ao processo, para que não ocorra um leilão entre as empresas Drayton e Voar, a severa necessidade que já saiam intimados desse prazo. Nesta linha, a doutora Cibele Guedes ainda elucidou que não vai analisar qualquer tipo de proposta condicionada à certificação da UPI, que hoje só conta com a certificação FAA. As demais ainda não foram deferidas, não sendo factível analisar, pois requer que a recuperanda disponha de recursos financeiros. Para que seja feita a venda direta, não há razão para a recuperanda o fazer. Assim, é condição sine qua non que a compra da UPI seja realizada no estado em que se encontra. O doutor Luiz Guilherme informou que deveriam os proponentes apresentarem e especificarem prazo para pagamento dos credores, quando seria o início dessas datas, assim como qual seria a relação de garantias apresentadas com a respectiva juntada de documentos. Foi sugerido pelo doutor Matheus, representante da administradora judicial, que seja apresentados os referidos questionamentos através de uma ressalva, onde os credores e terceiros interessados possam ter conhecimento dos requisitos que serão levados em consideração. Como sugestão discutida na Assembleia Geral de Credores, este conclave convencionou o prazo final de apresentação de propostas entre os credores da data de 21/10/2022, até às 18 horas. Assim, conseguindo ainda o doutor Matheus Correia, presidente da mesa, que o prazo máximo para apresentação de proposta é aceitável, e através disso, na condição da recuperanda, para que os credores concorram em condições iguais, que sejam enviadas as propostas para o e-mail jurídico@conajude.com.br, devendo ser recebido até às 18 horas, tendo como obrigação da administradora judicial de juntar essas propostas nesta mesma data. O doutor Mário Augusto sugeriu que fosse publicada a aceitação de propostas em jornal de grande circulação, bem como no site da administradora judicial. Esclareceu o administrador judicial que não se faz necessária a divulgação em jornal de grande circulação, tendo em vista a dispensa desta, conforme a alteração trazida pela Lei 14.102 de 2020. Sendo que, caso entenda necessário, até mesmo pelos custos advindos da divulgação, poderá submeter aos autos. Quanto à divulgação no site da administradora judicial, não vislumbrou óbice, bem como será feito conforme sugerido. Com isso, o representante da plataforma esclareceu como se daria a votação, de sorte que a administradora judicial colocou à apreciação dos credores o seguinte ponto.
aprova a suspensão da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, em continuidade do conclave para 28/10/2022, às 10 horas. Computados e apurados votos, a proposta colocada em votação para a suspensão dos atos assembleares restou suspensa pelos credores, reunidos em Assembleia Geral de Credores, conforme gráficos inseridos abaixo. Por fim, a administradora judicial questionou os credores acerca da existência de demais dúvidas, sendo certo que não houve manifestações. Em seguida, a administradora judicial solicitou aos credores que permanecessem até o final da leitura da ata para assinatura, em observância ao artigo 37, parágrafo 7º da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Ultimadas as pontuações dos presentes, a administradora judicial declarou encerrado o ato para a lavratura da presente ata, que foi lida e assinada pela administradora judicial, por este secretário, pelo representante legal das recuperandas e pelos credores abaixo listados. Os nomes dos presentes encontram-se na lista de presença, ora anexada. Feito isso, e na inexistência de outros assuntos a serem tratados, encerraram-se os trabalhos da presente Assembleia de Credores da Digex Aircraft Maintenance LTDA em recuperação judicial. São Paulo, 19 de outubro de 2022. Obrigado, doutora. Eu vou abrir aí aos credores e recuperando, eventualmente, alguma alteração na ata. Se não tivermos, eu vou convidar novamente aos credores que já assinaram, por questão de celeridade processual, que continuem assinando essa ata, tá bom? Bom, não houve aí qualquer colocação dos credores ou da recuperanda, então vou submeter a ata assinatura, convidando novamente o doutor Luiz, né, para assinatura, o doutor Ronaldo, a doutora Thaís Thieme, o doutor Lucas, tá, para representar aí nessa ata. Brenda, um minutinho, eu já te envio a ata. O Cibele, o doutor Mário pediu uma gentileza para divulgação, se você quiser responder, enquanto isso a gente disponibiliza para assinatura. Só um minutinho. Doutor Mário, a lei, ela é clara no sentido de que qualquer tipo de publicação no processo de recuperação judicial se dá agora na forma do processo, né? E no site do administrador. Então, a gente está sendo todos intimados aqui, não tem razão de a gente ter ou um gasto com uma publicação em jornal, muito menos colocar no site, não tem porquê. Não entendi a necessidade aqui que você está alegando, tá bom? Brenda, acabei de disponibilizar para você a ata, tá? O doutor Mário pediu a palavra. Questão de urbanidade, liberar a palavra para o doutor Mário, por gentileza. Obrigado. Doutora Cibele, o objetivo é apenas publicidade, tá? Que ela seja a mais ampla possível, porque 2 dias de divulgação para apresentação de proposta, sendo que a Digex é uma empresa que tem extensão internacional, não é apenas a nível Brasil, é muito pouco. É apenas por uma precaução. Nós sabemos do conhecimento da lei, se faz no site da administradora judicial. Perfeito. Quais são as empresas aéreas que ficam olhando o site da Conajude para ver venda ou recuperação de alguma empresa? São poucas. É apenas por precaução. É apenas, fica a sugestão aqui, tá ok? Obrigado. Obrigado, doutor. Autorizada foi encaminhada para assinatura.
Verifiquem o recebimento, por favor. Preciso assinar lá. Uhum. Brenda, a doutora Cibele pediu a palavra, por gentileza. Ok, doutor, vou liberar. Oi, doutor Mário, eu até entendo a sua preocupação, mas assim, quem for consultar e tiver interesse em fazer qualquer tipo de movimento, vai consultar o processo. O processo traz essa informação, porque o doutor Matheus vai juntar hoje a ata que vai constar exatamente esse prazo, então não tem razão para outro tipo de providência por parte da recuperanda, entendeu? E ainda que a gente coloque no nosso site, vai constar o que? A ata lá, anexada, ninguém vai abrir a ata, não tem muita lógica isso, entendeu? Não traz efetividade nenhuma e não pode ser utilizado. Colocar no site da Recuperanda não é o que fala a lei. A lei coloca que tem que o administrador, qualquer tipo de ato, é o administrador que vincula no site dele. Isso está sendo cumprido conforme o doutor Matheus já asseverou, tá bom? Doutora Cibele e doutor Ronaldo. As assinaturas ainda estão pendentes. Obrigada, doutor Ronaldo. Todos assinaram, doutor Matheus? Perfeito, Brenda, muito obrigado. Agradeço a todos pela paciência que tiveram até aqui. Desde já ficam todos intimados aí para a próxima sexta-feira para a gente poder concluir essa Assembleia Geral de Credores, tá bom? Uma boa semana, né? Um bom resto de semana a todos e nos vemos em breve. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos.